Olá, gente, boa noite. Vamos começar hoje a nossa conversa, não é? Vamos conversar sobre suicídio. Estamos no mês de setembro, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o meu conselho, o Conselho Federal de Psicologia, ele estimula muito que nós psicólogos cumpramos o nosso papel social. E o nosso papel social é de divulgar, de apoiar e de contribuir para que as pessoas tenham maior conhecimento sobre esse tipo de assunto, que parece um assunto difícil de ser abordado, mas a gente não pode mais ignorar. Para a galera entrar, o pessoal está entrando agora. Tamires entrou. Oi, Tamires. O pessoal está entrando, está chegando aí. Que bom, obrigada. Está chegando aí. Que bom, obrigada. Então, por que as pessoas desistem? Afinal de contas, o que é que leva uma pessoa a pensar em desistir da sua própria vida? E a gente não vê isso só com pessoas adultas, infelizmente, né? A gente tem uma população infantil que pensa em morrer. E é muito ruim quando você vê uma criança e ouve uma criança falar que não quer mais viver. E você fica se perguntando por quê? O que leva uma criança de 6, 7, 8 anos chegar para você e dizer que não quero mais viver? Mas é simples. Uma criança é um espelho. E a gente tem no Brasil uma população muito alta que está pensando, que está planejando, que está tentando, e apenas uma em cada 100 pessoas chegam a um pronto-socorro por uma tentativa de suicídio. Então, são dados alarmantes, eu penso, e a idade dessa população, ela varia entre 10 e 29 anos de idade. Esses são os dados da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, aqui no nosso país. Então, por que as escolas, por que as famílias, por que nas rodas de conversa de amigos não se fala em temas que possam ajudar as pessoas a se abrirem, a falar dos seus sentimentos, a dizer como elas estão se posicionando diante da vida e a falar das suas dificuldades, não é? O que leva uma pessoa a desistir? São muitos fatores. O suicídio, ele é um evento multifatorial. Ele não é provocado só por uma causa, não é uma causalidade. Uma pessoa, quando chega a cometer o ato, a tentar, né, o suicídio, ela já pensou nisso várias vezes, já pensou muitas vezes. E ela articula e ela demonstra a sua insatisfação com a vida, com seus familiares, com seus afetos, com a vida social. Enfim, quem está por perto não se dá conta, às vezes, que do seu lado tem alguém passando por problemas muito graves, com muita dificuldade e achando que aquele problema é o maior problema do mundo, que ela não vai conseguir superar, que ela não vai conseguir ir para frente. E aí ela começa, então, a entrar no processo de desistência. A gente ouve muitas pessoas falarem sobre tristeza, sobre as dificuldades sociais, mas existem muitos fatores que vão contribuir para isso. Mas a gente tem um grande fator que vai atrapalhar muito, que é uma grande barreira para a prevenção do suicídio, que é o estigma, né? Como é que você que está aí do outro lado, vocês que estão me ouvindo, encaram uma pessoa que já cometeu suicídio ou que já tentou o suicídio, né? Cometeu, não, porque aí a gente vai pensar o quê? Foi uma fraqueza? Foi uma coragem? Foi um ato de coragem? Foi um ato deliberado? Foi impulsionado pelo quê? Mas, na realidade, quem pensa no suicídio, ele tem, assim, muitos fatores que contribuíram para isso. A gente tem os fatores de risco. Oi, Clésia, João,
Boa noite para vocês, Tamires. Então, a gente vai pensar o seguinte, vamos falar dos fatores de risco. Existem as tentativas prévias. O que são as tentativas prévias? São aquelas autoagressões. Sabe, aquele adolescente que se machuca, que se corta, que se lesiona. E aí, às vezes, os adultos que estão do lado, que estão por perto, dizem: ah, fez isso para chamar a atenção, não é nada sério, é apenas um adolescente rebelde que não sabe resolver seus problemas. Mas, gente, isso é muito sério. Quando uma pessoa, ela tenta se machucar, se agredir, essa autoagressão é um sinal muito grave e muito forte. E a gente não pode deixar passar assim, sem observar. O ano passado, a gente tinha na mídia uma questão, né? Era uma coisa chamada a baleia azul, que as crianças estavam seguindo um jogo na internet e que estavam determinando prazos para que eles tomassem decisões e fizessem algumas coisas. Isso acontece porque as pessoas que imaginam e que criam isso, elas são suicidas em potencial. E elas vão puxando os outros e levando os outros pelo mesmo caminho. Mas o que acontece na vida dessas pessoas que acabam seguindo esse caminho? Que tipo de relacionamento afetivo, familiar, que tipo de relacionamento social, na escola, na vida, essas pessoas estão tendo? E eu começo falando pela escola, porque eu acho que a gente começando pela criança, a gente vai chegar no idoso. Então, as crianças que sofrem agressão física, abuso sexual, essa violência doméstica que existe, alcoolismo na família, falta de compreensão, falta de respeito, elas são potenciais suicidas. Porque a autoestima da criança, da pessoa, ela é desenvolvida na infância. E toda vez que você maltrata, toda vez que você negligencia, toda vez que você rejeita uma criança ou tem uma atitude agressiva e violenta para com a criança, essa criança vai ter uma autoestima diminuída. Ela vai estar sempre pensando que ela está a mais, que ela é um incômodo, que ela não é amada, que as pessoas não gostam dela, que tudo que ela faz está errado. Então, para essa criança, ela vai crescendo e vai se tornar uma adolescente que vai estar sempre cultuando e cultivando aquela ideia de que ela não é amada e de que ela não é a pessoa que o suficiente para os adultos que estão ao seu entorno gostarem dela. Um outro fator que acontece muito na escola é o bullying, né? Uma criança que sofre bullying é uma criança que vive no limbo. É uma criança que vive se sentindo ameaçada o tempo inteiro. Então, essas ameaças entre os colegas, entre os pares, né? As relações parentais, os pais divorciados que brigam e entram no embate por conta de questões econômicas, sociais, né? Por conta de questões afetivas, que disputam guarda de filho. Esses filhos, eles são envolvidos em questões adultas e que eles não têm uma competência emocional ainda para resolver. E às vezes eles não são considerados no processo como um ser capaz de estar se envolvendo numa história que ele não está maduro e que ele está sofrendo por causa daquilo. Então, quando chega na adolescência, que parte para resolver algumas questões, porque a partir dos 12, 13 anos, os adolescentes, eles já querem tomar suas próprias decisões, já acham que sabem muita coisa da vida, e aí eles começam então a se sentirem inibidos, amedrontados, inseguros, e vão desenvolvendo comportamentos que vão levando-os para caminhos ermos, caminhos desconhecidos. E sempre tem alguém para ajudar de uma forma não muito legal, não muito boa. E esses adolescentes vão se tornar adultos também problemáticos. Então, existem muitos fatores, né, como os transtornos, as doenças psiquiátricas, né, que vão produzir, né, na pessoa, no portador, um pensamento, uma vontade, um desejo de fugir daquele sofrimento, de fugir daquele problema.
e pode levar a pensar em desistir, a tentar. Primeiro vem a ideação, depois vem as tentativas, né? E vai até que um dia alguém consegue. Mas o que é que a gente pode fazer para evitar isso, né? Produzir relacionamentos mais saudáveis, disseminar conhecimentos, fazer com que as pessoas não se sintam alheias a si mesma, aceitar cada um com o que ele traz, com o que ele é. Porque existe uma cultura de que aquilo que sai um pouco do desejado, ele é expurgado, ele é deixado à margem. E a gente precisa aprender a ter um discurso e uma prática confluente. Não adianta você ter um discurso de que todos são iguais, que eu aceito todos como cada um é na sua essência, e depois na sua casa você fazer tudo errado. Você recriminar o seu filho, discriminar o seu filho, você impor regras que ele não está disposto a cumprir ou que ele não tem condições de cumprir, impor uma realidade que é a sua realidade ao outro. Então, nós adultos somos muito responsáveis. E todos nós que trabalhamos na área de saúde, na área da educação, na área social, a gente precisa ter essa consciência de que ajudar o outro não é apenas você fazer o seu trabalho isolado, individual. Você tem que participar, você tem que contribuir, você tem que se doar, você tem que se propor a ter um trabalho que vá abranger outras pessoas, além daquele seu pequeno universo. Então, a gente fica imaginando que quando as pessoas dizem assim, olha, o médico se suicidou, um psicólogo se suicidou, um estudante de medicina, uma dona de casa, um empresário, e as pessoas pensam, nossa, o que é que levou essa pessoa a chegar nessa situação? A gente pensa, mas a gente julga. Eu acho isso uma covardia, ou isso é um ato de muita coragem. Antes da gente começar com esses julgamentos, a gente precisa compreender que o suicídio envolve motivações complexas. As pessoas, primeiro, elas apresentam sinais que são perfeitamente identificáveis. São pessoas que apresentam um humor deprimido, são pessoas que muitas vezes fazem uso abusivo de substâncias, são pessoas que têm problemas emocionais, são pessoas que têm histórico de doenças crônicas ou de doenças mentais, psiquiátricas, são pessoas que sofrem rejeição no ambiente familiar, são pessoas que sofrem abuso físico e sexual, ou que vivem relações abusivas nos seus casamentos, nas suas afetividades. Então, existem 1 milhão de fatores que podem levar a pessoa a cultuar o pensamento suicida. Mas a gente não pode se negar e a gente achar que é algo tão grande e tão maior que a gente não vai conseguir impedir. Então, eu tenho muitas histórias na minha vida profissional de pessoas que falam assim para mim, eu gostaria muito que acontecesse alguma coisa comigo e eu morresse. E quando a pessoa leva esse tema para uma terapia, a gente tem que abraçar o tema, abraçar a pessoa, acolher a pessoa e fazer com que a pessoa entenda que na vida dela existem 1 milhão de outras oportunidades e de outras situações e compreender o porquê que ela está pensando daquela forma, o que é que está levando, está confluindo ou conduzindo ela para esse final e tentar tirar a pessoa desse caminho. A gente tem condições para isso e todo o conhecimento que a gente tem da psicologia nos leva a conduzir essas situações de uma forma muito melhor. E eu queria falar uma coisa também para vocês, que a gente sempre fala, o adolescente e o adulto e o idoso, A gente sabe que tem muitos idosos que desistem. Eles desistem da vida, então eles não se cuidam, não querem mais sair, não aceita mais visitas, não sai para visitar ninguém, entra numa situação de isolamento. Por quê? Porque às vezes eles começam a se sentir um incômodo.
Eles acham que eles dão muito trabalho, eles acham que eles não valem a pena, que as pessoas cuidam deles por piedade, que não é por amor. E aí eles começam a entrar num processo de definhar, um definhamento. Desde que eu comecei a estudar psicologia, que eu sempre digo assim, que a falta de amor, a falta de afeto, a falta de toque, ele pode levar uma pessoa à morte. Tanto a criança que não é acarinhada, que não é acariciada, que não é tocada, que não se sente amada, pode definhar, adoecer e morrer, quanto uma pessoa idosa. E vocês sabem que quando a gente encontra uma pessoa idosa, qual é o movimento que essa pessoa tem pra gente? É de braços abertos, é a necessidade de um abraço, de um contato, de um carinho. E a gente dá isso, gente, é gratuito, você não paga para fazer isso. Mas as pessoas, às vezes, não se sentem nem à vontade para respeitar o outro na sua singularidade, na sua dificuldade. Então, hoje, que a gente está falando sobre esse tema, eu gostaria muito de deixar um recado também para as escolas. Professores, diretores, coordenadores, as pessoas que trabalham na escola, todos precisam entrar num processo de conhecimento e de educação. Por quê? Porque se todos na escola estiverem envolvidos com a mesma questão, com o mesmo tema, é mais fácil. As crianças, os adolescentes, eles precisam conversar sobre isso. Ainda há pouco eu vi uma live da minha colega Camila, e ela falando assim que falar de suicídio não estimula o suicídio. E é exatamente isso. A gente não precisa ter medo de falar de suicídio. A gente precisa falar e conversar, porque é quebrando esse estigma, quebrando esse falso pudor de lidar com a morte, que a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas, ouvir o que elas têm para dizer. Quando um jovem começa a apresentar um comportamento diferenciado, quando ele começa a se isolar, quando ele começa a não mais viver conforme a sua idade, conforme o seu grupo, quando ele desiste de sair e prefere ficar em casa, fechado, sozinho, é alguma coisa que deve chamar a atenção. A mesma coisa é com adulto. A vida que a gente tem hoje, nosso momento sociopolítico, leva as pessoas a perderem os seus postos de trabalho, perderem sua condição social, sua condição econômica. Tudo isso vai provocando na pessoa sentimentos de menos-valia, de impotência, de incapacidade. Pode gerar um processo depressivo nessa pessoa, se ela já tiver uma informação no organismo dela de um transtorno depressivo, ela vai ficar deprimida, ela vai ficar se isolando e ela vai começar a pensar que a vida não vale a pena. Então a gente precisa ter esse cuidado, olhar para as pessoas que estão do nosso lado, observar, sentir, contribuir, falar, conversar. Eu acho que essa é a base da prevenção do suicídio. Eu queria muito deixar essas palavras para vocês e queria muito que vocês também pudessem conversar sobre isso. Eu acredito que para essa live, esse assunto, eu paro aqui, não é um assunto que se encerra, não é? É um assunto que deve continuar, a gente vai fazer outras falas disso, vocês vão ter muitas falas durante todo o mês de setembro, e que a gente leve esses assuntos para as nossas rodinhas sociais, né? Para casa, para a fazenda, para o sítio, para a beira de praia, para a escola, enfim, para todos. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar no direct que eu estarei respondendo com muito carinho. E muito obrigada pela companhia. Boa noite.